Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Lopes, do canal Ouse Química, e no vídeo de hoje iremos iniciar um novo quadro aqui no canal, o Ouse no Enem, onde iremos desvendar algumas questões de química para te ajudar a arrebentar no Enem. Então considere se tornar um ousado se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá para o vídeo. Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo ao canal Ouse Química, e no quadro de hoje do Ouse do Enem iremos resolver mais uma questãozinha do Enem. Tá? Então vem comigo nessa missão. Hoje, pessoal, a gente vê aqui a questãozinha 117 aí na sua telinha. E como nos vídeos passados, né, aqui mostra o nosso termômetro de cor. E questão 117 é uma questão vermelha. Ou seja, é uma questão bastante ousadinha, considerada aqui pelo professor Antônio Lopes, o seu professor de Química. Tá legal? Então a dica de hoje, primeira dica ousada, é que vamos observar a questão. Então, de antemão, a gente já observa aqui, ó, 70% do volume do metano, massa molar, volume molar, aí dá massa molar e tudo mais. Mistura logo tudo, tá? Então, essa é o tipo daquelas questões que a gente sabe que a gente vai ter que ler o enunciado. Não dá para pular. Então, essa questão aqui, a gente não vai direto para o comando da questão, tá? A gente vai ali, devagarzinho, coletar as informações e lá no final a gente vai ver o que a questão pede. Então, provavelmente é uma questão de cálculo, pelo que eu já vi aqui, quando envolve massa molar, é certeza que é questão de cálculo. Vamos lá? Ler o contexto da questão? O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois além de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em um empreendimento de suinocultura contém cerca de 70% do volume de metano. Então aqui a gente já marca que é informação importante. E daí ele dá a massa molar do metano, 16 gramas por mol, e também o volume molar de 22 litros por mol. Ele será utilizado para a geração de energia em substituição ao etanol. Ou seja, também dá a massa molar aqui do etanol, que é 46 gramas por mol. E diz aqui que em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro. Aí ele dá aqui também a densidade, que é de 0,78 gramas por mililitro. Então ele pede aqui o seguinte: nessas condições, a massa de metano, ou seja, ele quer isso aqui, ó, massa de metano, necessária para substituir 10 mols de etanol na produção de energia é mais próxima de. Então, identificamos o comando da questão. Olhamos a resposta e vemos que está em gramas, então trata de fato que ele pede a massa do metano. Então, pessoal, com a mágica da edição, eu vou transformar todos esses dados lá para baixo para a gente poder resolver essa questãozinha, tá legal? Ok, pessoal? Estamos aqui agora com os dados da questão. Então, com essa mágica, eu consegui trazer todos esses dados aqui rapidinho para vocês. Bem, é o seguinte, aqui nos nossos primeiros dados, no nosso lado esquerdo, a gente tem justamente aqui o metano, certo? Então, a gente sabe que o volume de metano é 70% de biogás. Isso quer dizer o quê? Aquele biogás produzido, ele gera outros gases. Sendo que a parte majoritária disso é 70%, ou seja, 70% desse gás é metano, ok? E ele diz que esse volume de biogás é de cerca de 1 metro cúbico, ou seja, 1000 litros. Então daqui, ó, o volume de metano a gente já pode obter, né? Que seria o quê? Volume de metano é igual a 70% de 1000. 70% de 1000 litros é 700 litros. 700 litros. Tudo ok até aí? Ah, professor, não entendi essa relação que o senhor falou. Pega esse 1000 aqui, multiplica ele por 0,7. Faz essa continha aí que você vai achar os 700 litros, tá ok? Bem, ele dá também a massa molar do metano, que é cerca de 16 gramas por mol, ok? E ele também diz uma relação para a gente, que o volume molar, que a cada 22 litros de metano, de gás metano, a gente tem cerca de 1 mol de átomo de metano, ok? Aliás, 1 mol de moléculas de metano, ok? Bem, então é isso. A gente tem aqui no nosso lado direito outros dados referentes agora ao etanol, onde a gente tem a massa molar do etanol, sendo cerca de 46 gramas por mol, o volume de etanol sendo de 0,59 litros e a densidade sendo de 0,78 gramas por ml, ou mililitros.
Então essa questão é uma questãozinha do Enem bem sacana, pessoal, porque o jeito que ele te dá os dados, né, fazem com que você vá por um caminho mais longo. Mas eu vou te ensinar primeiro o caminho mais longo para, claro, depois te ensinar o mais fácil, né? É a dica ousada do canal, tá bem? Então é o seguinte, ele te dá aqui, ó, o volume e ele te dá a densidade, né? Então de volume e densidade você sabe que tem simplesmente uma relação que é densidade é igual a massa sobre volume. E a partir da densidade, a gente consegue encontrar a massa, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, massa é igual a densidade vezes o volume. Por quê? Porque esse valor aqui está dividindo, eu vou passar ele para cá, multiplicando, certo? E aí isolando a massa, eu vou ter essa relação. Então massa, a gente já tem os dados da questão da densidade, é 0,78 gramas por mililitro, multiplicado aqui pelo valor do volume, que é 0,59 litros, ou 590 mililitros. Ah, professor, por que você passou esse valor em volume para mililitros? Porque eu achei mais fácil transformar isso aqui para mililitros do que transformar aqui gramas por ml para gramas por litro, tá? Então, nesse sentido, a gente tem os dois valores em mililitro e agora a gente pode fazer simplificação de cortar ml com ml. E daí a gente sabe que o resultado da gente vai ser uma massa em gramas, tá? Então, para mim foi uma simplificação adequada. Para vocês eu creio que também. Então a massa é igual a 0,78 gramas vezes 590. Se você fizer essa continha, vai dar cerca de 460,2 gramas. E daí, de posse agora dessa massa, você consegue, através do número de mol, né, que você sabe que o número de mol é a massa sobre a massa molar, você consegue encontrar o número de mol. E nessa relação, a gente tem, ó, 460,2 gramas. Isso aqui vai ser dividido pela massa molar, que é 46 gramas por mol. Ele já deu na questão, né? 46 gramas por mol. Aí aqui vai ser o seguinte, pessoal. A gente vai cortar grama com grama. Esse valor aqui, ele vai subir. E o nosso resultado vai ser em mol, tá? Então, ó, 460 dividido por 46 é aproximadamente 10, né, pessoal? 460 dividido por 46 é 10, tá? Então, a gente vai ter 10 mols. Agora eu vou te ensinar a forma mais fácil, tá? Olha só, ele já te deu uma relação de massa molar. Então, você sabe que 1 mol é 46 gramas, tá? Ó, preste atenção nisso aqui. 1 mol é 46 gramas. Ok? Beleza até aí, né? Então eu sei que 10 mols será quantos gramas? X gramas. Aí você iria fazer essa regra inteira, mas não precisa, pessoal. Ó, se 1 tá para 46, 10 é 460. É só colocar o zero aqui, ó. X é igual a 460 gramas. Pronto. Então em 460 gramas eu tenho 10 mols. Achei a relação. Rápido, fácil. Aluno ousado vai pegar essa dica ousada e vai usar. Porque a gente sabe que o Enem a gente não tem tempo para perder, pessoal. Temos que ser ousados, temos que ser rápidos. Ok? Então daqui a gente tem a relação de 10 mols, certo? Para esse volume aqui, ou seja, em 590 mililitros a gente tem cerca de 10 mols. Ok, pessoal, de posse dessas informações, então a gente sabe que o volume de 0,59 litros de etanol, vou anotar aqui, ó, 0,59 litros de etanol, ele tem justamente 10 mols, tá, pessoal? Então, se você subir aqui no enunciado da questão, a gente vai ver, ó, nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mols de etanol na produção de energia é mais próxima de. Ou seja, então quer dizer que essa relação toda aqui, para substituir esses 0,59 litros, já é os 10 mols. Então a gente já tem que essa relação de 10 mols de etanol, ele vai formar 1 metro cúbico de gás. Então não precisa a gente fazer nenhum ajuste, tá?
Então agora a gente só precisa, agora que a gente tem essa confirmação, só precisamos, na verdade, trabalhar com os dados do metano. E nesse sentido a gente vai ter o seguinte, né, que 22 litros, igual ele deu lá no volume molar, tem 1 mol de metano. 1 mol de CH4. Ok? E eu sei aqui, através do volume, que eu já achei aqui embaixo, que o volume de metano é 70% do biogás, que o volume do biogás é 1.000 litros, ou seja, o volume do metano é 700 litros, tá? Então eu vou ter o seguinte, 700 litros tá para quantos mols? Não sei, x mol. E armando essa continha, a gente vai ter o seguinte, que a gente vai ter 700 litros vezes 1 mol de CH4 dividido justamente pelos 22 litros, né, pessoal? 22 litros. Então, ó, 700 vezes 1 é 700, tá, pessoal? Aqui eu vou cortar litro com litro. E aqui eu vou achar o x. O x vai ser 700 dividido por 22, que esse valor vai ser igual a cerca de 31,8. Pessoal, as continhas, a parte eu vou deixar para vocês resolverem, né, porque faz parte do processo, tá? Então, estou pulando essas etapas, estou apenas armando a conta e mostrando a vocês como é que faz. Tá legal? Então, vem comigo. Então, isso aqui vai ser mols de metano. Ok? Então, a gente já sabe que tem 31,8 mols de metano. E a questão, ele também deu pra gente, ó, a massa molar de metano. Então, basta fazermos número de mol é igual a massa sobre a massa molar. E de forma muito análoga, a gente vai passar a massa molar aqui multiplicando. E a gente teria justamente a massa sendo o número de mol vezes a massa molar. Bem parecido com o que a gente fez na densidade, né, pessoal? Então, ó, 31,8 mol, que multiplica a massa molar, que é 16 gramas por mol. Daqui a gente vai cortar mol com mol. E a massa vai ser aproximadamente 508,9 gramas. E isso aqui é aproximadamente 510 gramas. Então vamos conferir as respostas e vermos se tem esta alternativa. Tem aqui, ó, pessoal, 510 gramas. Então o gabarito pra gente é a nossa letra C, tá? 510 gramas. Se você gostou dessa resolução, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu gostei. E também segue a gente nas redes sociais aqui, ó. Vou estar deixando o Instagram na sua tela, @usequímica, onde lá a gente posta mais dicas usadas em relação ao Enem, né? E outras questões também. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a você que ficou aqui até o final. Não se esqueça de fazer parte do time da ousadia, tá? Então vem comigo nessa missão de resolver todas as questões do Enem. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!